Já queria ir falando algumas coisas a respeito da importância, assim, desse tema, porque insuficiência respiratória e choque são as principais causas de PCR em pediatria. Então, quando a gente fala de emergência em pediatria, para a gente tomar condutas, a gente precisa entender o que é uma insuficiência respiratória e o que é um choque. Acho que insuficiência respiratória está claro para todo mundo, né? Não basta ter só um desconforto, a gente tem que ter uma alteração na hipoxemia ou na hipercapnia, né? Para a gente ter uma insuficiência respiratória e lembrar que a insuficiência respiratória o paciente não precisa ter um problema respiratório, né? Uma doença do pulmão, né? Que muita gente pensa nesse sentido. O paciente pode fazer insuficiência respiratória por um TCE, por exemplo. E um TCE pode levar a um choque. Então, assim, é lembrar que existem várias causas que levam à insuficiência cardiopulmonar, que é assim que a gente gosta de chamar, que leva o paciente à parada, né? Então, assim, o que eu queria que ficasse bem claro, assim, para vocês, que essas aulas são interligadas, que quando a gente fala de parada, emergência, parte-se de um paciente que chega grave na emergência. Quando a gente fala, por exemplo, de queimadura, tem as suas particularidades, que a gente fala lá no sexto ano, né, afogamento, mas tudo vai daqui, desses conceitos e definições que a gente dá quando a gente fala de insuficiência respiratória. Então, a gente sempre relembra o tema depois, tá? Essa aula é bastante importante, porque o paciente, normalmente, antes de parar, ele choca. Então, assim, é muito comum, às vezes, faz uma insuficiência respiratória, choca, para. É insuficiência cardiopulmonar que a gente chama, tá? Bom, pode passar aí para a gente começar, que nós vamos falar um pouquinho sobre definições, né, do que basicamente é o choque. Eu gosto dessa aula presencial, porque daí eu costumo perguntar, né, o que aí vocês entendem sobre choque, né? Choque é enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Então, assim, é muito comum as pessoas associarem choque, acham que o paciente chocado é aquele que não tem pulso, é aquele que está mal perfundido. Eu brinco dizendo que esse não é o paciente chocado, esse é o paciente pré-óbito. A gente não precisa esperar o paciente ter todos esses sinais para eu dizer que ele está chocado. Então, o diagnóstico de choque ele tem que ser o mais precoce possível, tá? Então, a gente tem que pensar no choque. Pode passar. Então, primeira coisa, o choque, ele é uma síndrome. Por que é uma síndrome, professora? Porque eu tenho um monte de sinais e sintomas, né? Então, é caracterizado por uma insuficiência circulatória. Então, para eu ter um choque, o paciente tem insuficiência circulatória aguda, né, normalmente, com má distribuição generalizada do fluxo sanguíneo. E quando eu tenho uma má distribuição do fluxo sanguíneo, isso vai implicar no quê? Na falência da oferta e ou da utilização do oxigênio. Então, se a gente quer definir choque em uma palavra, a gente fala que o problema é o oxigênio. Então, o choque, ele impossibilita a oxigenação adequada dos tecidos, que leva ao quê? Uma desóxia tissular, e aí a gente vai para uma cascata quase que sem fim, né? Quanto mais tarde fica, mais difícil vai ser a gente voltar ao que era. Então, os danos teciduais, eles podem decorrer da baixa oferta de nutrientes, da reduzida depuração de substâncias tóxicas, ou até mesmo do maior afluxo de substâncias nocivas aos tecidos, até mesmo de uma ativação de mecanismos agressores e da redução de defesas do hospedeiro. Mas o que isso quer dizer, professora? Quer dizer, assim, que eu posso ter um paciente chocado porque eu não tenho sangue chegando no lugar para levar o oxigênio. Então, o problema é que ele está hipovolêmico. Então, eu não tenho sangue. E esse sangue, ele perdeu por um trauma, uma hemorragia, ou ele perdeu por uma desidratação, que ele perdeu líquido, água, propriamente dito. Não, professora, não é baixa oferta. Eu não estou conseguindo tirar a toxina. Então, é o rim que está com problema, que não está liberando as toxinas, ou eu tenho um paciente que, por um acaso, ele ficou com uma alteração metabólica grave, como, por exemplo, uma hiperglicemia, ou eu tenho um paciente vigência de uma anafilaxia, ou um paciente séptico, né? Ou eu tenho um paciente que tem uma redução de defesa própria por uma outra doença, ou por uma anormalidade oncológica. Então, são inúmeros fatores que podem levar um paciente a chocar. Pode passar.
Então, o que é muito importante? É fundamental o reconhecimento precoce para que a gente possa corrigir as disfunções, o que já aconteceu, e a causa. Porque se eu não corrigir a causa, vai continuar acontecendo. Então, o paciente fica com o que a gente chama de choque refratário. Isso é muito comum na sepse, né? Um paciente que faz um quadro infeccioso grave, que faz um choque séptico, aí eu estou ali tratando o choque, mas a minha infecção causou uma cadeia de ativação de interleucinas e prostaglandinas que virou uma inflamação generalizada, e eu fico com dificuldade de controle do choque, né? E quanto mais precoce o tratamento, com certeza é melhor o prognóstico para o doente, né? Pode passar. Então, quais são os tipos de choque? Então, aqui é o clássico, né? Que vocês precisam ter em mente, quando a gente está falando de choque, a gente já tem que estar pensando que tipo de choque eu estou na minha mão. Lembrar que o paciente pode ter 2 tipos de choque junto, né? Até mais, se a gente parar para pensar. Então, basicamente, a classificação é o hipovolêmico, ou seja, está faltando volume. O obstrutivo, eu tenho alguma coisa tensionando, pressionando o meu tórax, que está obstruindo a saída desse sangue. Cardiogênico, a bomba que manda o sangue para o resto do corpo é que está ruim. Ou eu tenho uma alteração de parede dos vasos que está deixando isso desbalancear e eu não conseguir chegar à quantidade de oxigênio para os tecidos, que é o que a gente chama do distributivo. Pode passar, por favor. Nós vamos falar de cada um deles um pouquinho, tá? Então, o que seria o hipovolêmico? No hipovolêmico, eu tenho um baixo volume dentro do vaso ou um baixo volume relativo ao que cabe, né? Que a gente determina se é uma hipovolemia absoluta ou relativa. Quando eu sei isso? Hipovolemia absoluta. O paciente está lá vomitando com diarreia 2 dias, sem conseguir ingerir para repor. Hipovolemia absoluta. Uma hipovolemia relativa. O paciente tem uma doença hepática, e aí, por conta disso, ele faz uma hipoaminemia, ou renal, por exemplo. E aí, essa albumina vai lá, tipo uma CIT, por exemplo, né, por hipoaminemia, e aí o paciente está com o líquido, está tudo dentro da barriga, né, está fora do vaso. Então, aí seria uma hipovolemia relativa. O volume no intravascular, ele é inadequado para a perfusão do tecido. Basta a gente dizer isso, que é o choque hipovolêmico. Então, o que eu vou ter? Se eu não tenho volume dentro do vaso, eu vou ter uma diminuição na pré-carga, que é a diminuição do volume que chega dentro do coração, e por conta disso, uma diminuição do débito cardíaco. E aí a resistência vascular sistêmica, ela aumenta. Para quê? Para tentar compensar essa diminuição do débito cardíaco e tentar manter a perfusão dos órgãos vitais. E isso vai gerar o que a gente está acostumado de ver, que é o paciente que fica com a perfusão ruim, extremidade fria, tá? Ele pode ser dividido em várias classes, de acordo com a gravidade de perda. Se a perda, por exemplo, for hemorragia, um trauma, tá? Porque aí eu perdi sangue mesmo. Então, eu tenho desde desidratação, desde hemorragia ou sequestro de líquidos, como eu falei para vocês. Tá bom? Pode passar. E o que seria o obstrutivo? Normalmente ele ocorre em consequência de uma obstrução mecânica ao débito cardíaco. Alguma coisa está impedindo esse coração funcionar. Eu tenho líquido dentro do vaso, a minha bomba está funcionando, mas alguma coisa está impedindo ela de funcionar. E isso vai causar o quê? Hipoperfusão dos tecidos. Quais são as causas? O tamponamento cardíaco, então eu tenho um monte de líquido fora, né, do espaço, e isso dificulta a bomba funcionar. O tromboembolismo pulmonar, então alguma coisa fez entupir o pulmão e o sangue não está conseguindo ir para lá oxigenar. E o pneumotórax hipertensivo, então eu estou com dificuldade de também fazer esse retorno para o coração e o coração funcionar, a bomba. Pode passar. E o cardiogênico, o que é? Então, eu tenho líquido, algumas vezes eu posso ter um choque misto, né? Eu comecei com falta de volume, por exemplo, e aí esse meu coração foi sofrendo. Então, pode acontecer, mas o cardiogênico primário, né? Consequência da falência da bomba, então o coração não está dando conta. Resulta no quê? Diminuição do débito cardíaco. Decorre de interferência sobre o inotropismo ou o cronotropismo cardíaco, ou seja, tem dificuldade de manter uma contratilidade e de manter uma perfusão para conseguir levar volume adequado para os tecidos. Quais são as causas mais comuns? Infarto, arritmias, miocardite. Estamos no auge das infecções virais, das bronquiolites virais. Anteontem a gente internou uma criança com fígado rebaixado, era uma bronquiolite, mais taquicárdica. Eu falei,
coração sofrido, né? Certeza. Aí tinha enzimas cardíacas elevadas, a gente foi pedir a avaliação da cardio, realmente tinha uma fração de ejeção diminuída, provavelmente fez uma miocardite. Por qual vírus? Aí a gente não sabe, né? A gente teria que fazer um painel viral para saber. Pode ser um adenovírus, um enterovírus, um rinovírus, um coxsackie, inúmeros outros. Tá bom? Pode passar. E o distributivo? Então, falamos do hipovolêmico, falamos do obstrutivo, né? E falamos do cardiogênico e agora o distributivo. O que é o distributivo? Ele é caracterizado por uma inadequada demanda e oferta da alteração do fluxo sanguíneo. Por que acontece isso? Então, eu tenho tecidos com fluxo sanguíneo elevado em relação à necessidade e outros elevado em termos numéricos, mas insuficiente para atender a necessidade metabólica. O que é isso? Acontece na anafilaxia ou no choque séptico, ou seja, eu tenho ali um agente infeccioso que está causando uma elevada necessidade de fluxo sanguíneo para compensar a demanda metabólica e esse volume não está chegando, tá? Alguns dizem que os choques neurogênicos também costumam ser distributivos. Eu acho que no fundo até tem lógica, mas eu costumo dizer que o choque neurogênico ele está um pouco à parte dessa discussão, porque é um choque muito isolado, né? Eu tenho ali trauma raquimedular e o paciente se comporta um pouco diferente. Por que eu digo que ele costuma estar separado? Porque ele não tem um comportamento igual, né, do choque séptico ou anafilático, que é aquele paciente que fica vasodilatado e taquicárdico no início. Normalmente, no choque neurogênico, a gente tem um paciente ao contrário, né, ele fica mais bradicárdico. Então, assim, nós não vamos aprofundar, porque eu acho que discutir trauma raquimedular teria que ser um momento isolado, e não é uma coisa muito comum em pediatria, graças a Deus. Tirando aí, né, quedas de árvore, acidente de trânsito, então a gente tem que pensar, tá? Até em afogamento, quando pula, né, adolescente aí pula em piscina, rio, essas coisas a gente tem que pensar. Pode passar. Bom, então assim, no geral, a taxa da mortalidade do paciente chocado, ela é alta. Esses estudos aí são antigos, até tenho que atualizar aí essa aula, colocar estudos mais recentes, mas a taxa de mortalidade, por exemplo, em paciente com choque cardiogênico com infarto, chega até 80%, tá? Então, uma taxa muito alta. E a taxa de mortalidade no choque séptico tem diminuído bastante, mas dependendo do local onde esse paciente é atendido, pode chegar até 60% de taxa de mortalidade. Então, a gente precisa ser rápido, né? Então, a rapidez é fundamental. Pode passar. Então, o que é a fisiopatologia? No fundo, a gente discute ela no geral. A gente falou as causas, mas ela é meio que genérica. A gente tem o quê? Um desbalanço entre a demanda e o consumo de oxigênio. A privação de oxigênio vai levar ao quê? Hipóxia celular. E um desarranjo do processo bioquímico lá a nível da célula. E isso vai progredindo a nível tecidual até sistêmico. Fazendo o quê? Uma alteração de pH, uma disfunção do endotélio e a estimulação da cascata inflamatória e anti-inflamatória. E, fica um ciclo. Então, se eu não conseguir barrar esse ciclo, vai chegar um momento que a gente tem um dano irreversível. Exemplo, eu quero até que essa criança interne amanhã lá no HGU, aí quem tiver oportunidade depois vai lá conhecer uma pacientinha que fez um choque séptico, foi para insuficiência renal, e ela ficou muito grave. E aí, agora ela tá lá, hipertensa, né, urinando, mas hipertensa. Será que essa lesão, desse choque tão grave que fez lá no rim, e ela não vai ficar hipertensa para sempre agora? Então, assim, é uma coisa que a gente acaba acontecendo. Eu posso ter sequelas irreversíveis, né, de choque. Pode passar. Então, os efeitos, eles são inicialmente reversíveis, mas rapidamente eles se tornam irreversíveis, resultando o quê? Morte celular sequencial, dano em órgão-alvo e falência múltipla de órgão e morte. Chega um momento que, se esse choque não for parado, não tem mais o que fazer e o paciente vai morrer, né? Pode passar. Então, a perfusão do tecido sistêmico, né, ela é determinada pelo débito cardíaco e pela resistência vascular sistêmica. Então, débito cardíaco, como que eu calculo? Pela frequência cardíaca e volume sistólico. Então, assim, se eu tenho um aumento da frequência, quando eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, o que a frequência faz? Eu aumento a frequência para eu tentar compensar. Então,
Normalmente, qual que é o sinal mais precoce de um paciente que está chocando? Ataque cardíaco. A resistência vascular sistêmica ela é controlada pelo quê? Pelo tamanho do vaso, pela viscosidade sanguínea, ela é inversamente ao diâmetro do vaso. Então, quando eu tenho um paciente que tem um sangue mais viscoso, ou seja, que ele está desidratado, que eu não tenho essa quantidade, cada vez mais e cada vez mais, isso vai virando um ciclo vicioso. Então, uma diminuição na perfusão do tecido sistêmico pode ser uma consequência da diminuição do débito ou da resistência, tá bom? Pode passar. Então, o débito cardíaco e a resistência, elas podem se alterar de diferentes formas nos diferentes tipos de choque. Então, o que eu queria que vocês entendessem? Exemplo, um paciente que está hipovolêmico, ele vai ter um débito cardíaco baixo, e eu vou ter uma resistência alta. Para daí eu vou acabar tendo uma pressão de perfusão, a pressão venosa central baixa também, e podendo ter uma saturação venosa de O2 baixa. Por que eu mostrei essa tabelinha aqui? Para lembrar que eu não posso dizer que todo paciente chocado tem débito cardíaco baixo. Por quê? Na fase inicial de um choque quente distributivo, eu tenho um débito cardíaco elevado e uma resistência vascular periférica baixa. E isso vai me dar o quê? Às vezes até numa pressão venosa central alta. Então, não é exato, todos os choques são iguais. Então, por isso que na hora de eu escolher como que eu for tratar o choque, eu tenho que saber que tipo de choque é para orientar a minha conduta. Pode passar. Então, o choque, ele começa com um evento desencadeante. É uma infecção, um abscesso ou outra lesão, exemplo. Que vai produzir o quê? Uma normalidade no sistema circulatório, como a gente falou, que pode progredir através de alguns estágios complexos, que a gente chama de entrelaçados. Hoje em dia, a gente não usa mais essa classificação de pré-choque, choque, disfunção, porque isso aqui acaba atrapalhando a conduta na sala de emergência. Ele está em pré-choque, não vou fazer nada. Não, peraí. Ele está chocado ou não está chocado, entendeu? Então, se ele tem sinal de choque, a gente diz que ele está chocado. Isso aqui é mais para definição, para os trabalhos, aqueles que fazem pesquisas, que medem saturação venosa, mais que para nós, a gente tem que dizer se o paciente está chocado para a gente tomar conduta. A progressão, quanto mais tempo fica chocado, pode culminar no dano a um órgão-alvo, né, irreversível ou até a morte do paciente. Pode passar. Então, como que eu faço o diagnóstico de um paciente chocado? Clínico. Ninguém vai te falar, não precisa pedir exame para dar diagnóstico de choque. Os sinais e sintomas da inadequação da perfusão do tecido. Tem que estar hipotenso. Não, se ele está hipotenso, você já perdeu de dar o diagnóstico desse choque faz horas, porque a hipotensão arterial pode até estar presente desde o começo, mas ela não é fundamental no diagnóstico do choque. Então, quais são os principais sinais de hipoperfusão tecidual, assim, que a gente tem que ficar sempre atento? Alteração do estado mental, alteração cardíaca como a taquicardia, ou alteração renal como a ligúria. Você lembra quando eu já falei para muitos de vocês que a gente chega na emergência, como que eu sei se eu vou atender esse paciente na sala de emergência? Eu olho a cor, o padrão respiratório e o nível de consciência. Isso aqui já vai me dar um 10 se esse paciente está chocado ou não, tá bom? Na verdade, isso é para definir se o paciente tem insuficiência respiratória ou se tem choque. Aí lá na sala de emergência, eu vou fazer um ABCDE adequado, né? A história clínica ela deve ser direcionada aqui, procura da etiologia, lógico. A avaliação laboratorial vai nos ajudar a avaliar a oferta de oxigênio, a adequação do metabolismo tecidual. Não estou dizendo que colher exame não é importante, é super importante. Mas eu não posso esperar um exame para tomar conduta, tá bom? Pode passar. Então, assim, olha aqui que tabela, um montão de coisa. Alteração de nível de consciência, tempo de enchimento capilar alterado, desconforto respiratório, alteração de pele, elevação de enzima, perda de função, oligúria, até alterações hematológicas. Pode passar. E o que a gente vê? Por exemplo, se eu tenho um paciente com choque séptico, a gente pode ter um paciente em fase quente do choque. O que vai definir, professora? Isso vai definir o sistema imunológico do seu doente. Normalmente, o paciente com choque quente, ele está prostrado, ansioso, tem taquicardia, mas ele pode até ter um pulsão. Ele vai estar com a pele mais quente. Então, assim, aquele paciente que tem febrão, calafrio, né? Então, assim, ele pode estar diferente, porque um choque frio, ele já vai ser aquele paciente que tem um pulsinho fraco. Doutora, todo paciente que antes dele ficar choque frio, ele foi quente? Não necessariamente, tá? Mas, normalmente, o paciente que está naquela fase quente do choque, se a gente não pegar,
ele evolui para frio e aí, ó, vai dar ruim, tá bom? Pode passar. É importante, aqui, só para falar um pouquinho para vocês do choque cardiogênico, que eu acho que tem que ficar bem claro aí na cabeça de vocês, é que quase todas as causas de insuficiência cardíaca podem levar a um choque cardiogênico. Então, paciente com dificuldade de ganhar peso, anorexia, fadiga, diminuição da atividade, irritabilidade, diminuição da diurese, eu digo que o paciente cardiopata, ele avisa que ele está chocando, né? E aí, se a gente demora para agir, é muito irreversível. A gente vai tendo perda de função cardíaca, e isso cada vez mais, e não recupera, né? Então, isso é muito importante. Então, se o paciente tem uma história de doença cardíaca prévia, em adulto aí, ou adolescente, uso de droga, paciente em quimioterapia, né, que usa cardiotóxico, drogas cardiotóxicas, infecções recentes ou cirurgia cardíaca, ele tem alto risco de choque cardiogênico. Então, dispneia, síncope, né, até em os adultos aí entraria ansiedade e depressão, tá bom? Pode passar. Nas crianças, tá aí essa tabelinha, para que fica mais claro para nós, são as cardiomiopatias mesmo, então, pós-parada, né, o paciente às vezes fica chocado, um choque cardiogênico, a miocardite viral, causas principais aí em criança, existem algumas doenças de depósito, né, doenças metabólicas, lembrar sempre de lúpus, Kawasaki, que são doenças autoimunes, né, que causam insuficiência cardíaca, e alterações próprias do coração, né, as arritmias ou as cardiopatias congênitas. E aí, casos de trauma, tá? Pode passar. Então, qual que é o manejo inicial, né? Paciente chocado. Lembra lá, paciente foi para a sala de emergência, ABCDE, né? Manutenção da via aérea. Lembrar que quem se move ganha move. Então, eu vou monitorizar, ofertar o oxigênio, providenciar o acesso venoso e fazer um bom ABCDE. Essa oxigenação é o máximo que você tem, até você definir num exame se eu posso ou não reduzir o tanto de A2 que eu estou ofertando. Qual o máximo que a gente oferta? 100% de A2, certo? Se eu não tenho uma máscara não reinalante que dá 100% de A2, eu vou oferecer uma Venturi, que vai dar no máximo 50%, ou um catéter, que vai dar aí uns 25, 30% de FO2, certo? Ai, foi eu que apertei alguma coisa aqui não, né? Acho que tudo ok, tá. E quando que eu vou definir se esse paciente precisa ou não de ventilação? Então, um paciente chocado, ele pode precisar ir para o tubo precoce? Pode ser que sim, né? Mas essa identificação, ele vai ser avaliada como um todo. Normalmente, os pacientes com choque cardiogênico acabam precisando ser entubados mais precocemente do que os outros tipos de choque. É muito comum a gente receber um paciente, exemplo, uma jeca, uma desidratação grave, e que melhora com volume quando você faz, né? Que seria aí a conduta inicial diante de um choque, que é a expansão volêmica. Mas se esse paciente já chega para você com um coração que está sofrido, com a bomba ruim, aí você faz o volume, a bomba já está ruim, o que vai acontecer? Vai piorar mais ainda, mais esforço respiratório, você vai ter que entubar mais precocemente, tá? Então, a reanimação fluídica é o principal dentro do choque. O que se discute muito hoje em dia? O tanto de volume e em quanto tempo. Então, assim, isso eu falo muito para os meninos quando a gente vai lá para emergência, para UPA e tudo, que cada 2, 3 anos as atualizações do PAUS muda esse volume e esse tempo. Quando eu fiz residência, a gente falava nos 20 ml por quilo em 20 minutos. Depois passou um tempo, isso mudou, era 20 ml por quilo em bolos. Depois passou mais um tempo, o pessoal falou, não, vamos fazer 20 ml por quilo em 5 a 10 minutos. Qual que é a recomendação mais atual? É 10 a 20 ml por quilo, e o tempo vai variar se tem coração na parada ou não. Então, assim, de prática, você vai fazer volume. O que vai te orientar? A história. O paciente chegou a uma história de diarreia. Com certeza, ele deve estar do choque, deve ser hipovolêmico, então eu posso fazer mais volume. Então, eu vou fazer ali 20 ml por quilo, tranquilo, em 5 a 10 minutos, conforme eu conseguir. Não, é um quadro infeccioso, é uma pneumonia, você viu que está taquicárdico, tem perfusão ruim, você já a examinar parece que tem um fígado rebaixado, será que o coração já não está sofrido? Opa,
Então faz metade do volume, 10 ml por quilo, e um pouquinho mais lento, talvez, de 10 a 20 minutos, talvez 20 minutos mesmo. Então, abriu-se esse leque de possibilidades, porque a gente tem que individualizar, não adianta a gente fazer de regra para todo mundo, porque cada paciente vai ter um sinal clínico, tá? E para isso, essa reanimação fluídica vai depender do quê? De um bom acesso venoso. Qual é o acesso venoso da emergência no paciente chocado? Isso não tem discussão, é acesso intraósseo e pronto, acabou. Aí começa. Você vai conseguir fazer um acesso intraósseo lá na UPA? Nem na UTI do PS eu tinha agulha rosa semana passada para fazer um acesso intraósseo. A agulha rosa é acesso de intraósseo? Não, professora, mas às vezes a gente tenta com a rosa. Nem a rosa não tinha no pronto-socorro de Cuiabá semana passada. Imagina a agulha de intraóssea específica. Então, a gente tem muitas dificuldades na pediatria com uma coisa chamada acesso venoso. Eu já vi criança morrer por falta de acesso venoso. Isso é muito importante. E tá, eu tô com acesso, eu tô oferecendo oxigênio, eu tô fazendo volume, eu vou monitorizar o paciente adequadamente e corrigir os distúrbios que estão ali envolvidos de acordo com a minha patologia, tá? Pode passar. Diante disso, o que eu tenho que fazer, então, na sequência, com o paciente chocado? É a causa. Então, assim, quando a gente fala de tema importante na emergência da pediatria, a gente fala de insuficiência respiratória, a gente fala de choque, que tudo isso pode levar a uma PCR. As causas mais comuns nas emergências são queimaduras, convulsões, afogamento, intoxicação, que são temas que fazem parte do nosso dia a dia com quem trabalha com terapia intensiva. Atualmente, agora tem um mês que eu só estou vendo quadro de infecção respiratória, síndrome respiratória aguda grave, que são as bronquiolites e as pneumonias. Pneumonia com derrame, para vocês terem uma ideia, na UTI 2 do pronto-socorro de Cuiabá, hoje tinham 3 crianças com derrame, pneumonia com derrame pleural à direita, os 3 com drenos de tórax, e os 2 primeiros foram submetidos à decorticação pulmonar. As crianças ficaram muito tempo sem sair de casa e sem ir para a escola, e agora os bichos estão meio malvados, né? Então, o que eu queria deixar claro para vocês do choque? É saber a definição, saber identificar o paciente. Professor, e o tratamento do choque? Volume. É O2? Oferecer, quem se move ganha móvel, vou monitorizar, vou oferecer oxigênio, vou provigar uma veia e fazer volume. Quanto volume? Aí depende. Por quê? É individualizar o paciente seu que está chocado. Sinal precoce de choque, taquicardia. Precisa ter perfusão ruim para estar chocado? Não necessariamente. Se tiver em fase quente no choque séptico, por exemplo, a gente vai ter um paciente com uma perfusão super rápida. Professora, a senhora não vai discutir choque séptico? Eu acho que primeiro vocês precisam entender no geral, saber identificar, para depois fazer uma discussão de choque séptico. Vocês vão fazer isso aí inúmeras vezes durante a vida de vocês, até mesmo lá nos adultos. Tem mudanças recentes aí chegando. Eu acho que vai ter muita coisa positiva para a pediatria também. Pode passar o próximo slide, por favor, para a gente vai discutir um pouquinho de choque. Paciente de 6 meses, 6,8 quilos, foi admitido na UPA Morada do Ouro, trazido pela mãe com uma história de tosse e coriza há 5 dias. História comum? Todo dia. Hoje, fez febre, a mãe não mediu, não está aceitando a mamadeira, achou que ele está muito irritado, a mãe trouxe. Não trouxe cartão de vacina, não mamou no seio, pois ela relata que o leite secou, nasceu com 2,900. E aí você examina, tá pálido, 160 de frequência, 37,4 de temperatura, com uma frequência respiratória de 70, anictérico, acianótico, a mucosa tá úmida, a ausculta respiratória tá MV bilateralmente, com estertor crepitante difuso, uma leve tiragem subcostal, um abdômen globoso, mas é depressivo, uma perfusão de 3 segundos, a pressão não foi aferida porque não tem manguito na unidade e está saturando 88% em ar ambiente. Era legal a gente estar presencial agora para a gente discutir, né? Mas vamos lá. Primeira coisa, aonde esse paciente tem que ser levado? Sala de emergência, né? A cor tá ruim, então já tá pálido. Tem esforço respiratório, tem esforço, tem tiragem, então ele tem desconforto respiratório. E aí, alguém já fez uma saturação lá e deu 88 em ar ambiente. Ele tem insuficiência respiratória. Então, certeza de diagnóstico dessa criança. Ele tem insuficiência respiratória, parece que está chocado? Pode até ser, né? Uma perfusão 3 segundos, uma frequência cardíaca de 160, não estou gostando. Pode ser uma síndrome respiratória aguda, né? Uma bronquiolite viral, complicando com uma pneumonia.
Uma série de coisas. O que eu sei é que eu vou pôr ele na emergência, eu vou oferecer oxigênio, eu vou pegar um acesso venoso. Beleza? Então tá bom, pode passar o slide para mim, por favor. 3 hipóteses diagnósticas para o caso. Já falei um monte, né? Insuficiência respiratória, uma bronquiolite, pneumonia, pode ter uma série de coisas aí, né? Lembrar que esse paciente também tem erro alimentar, não vamos esquecer dos diagnósticos fisiológicos. A carteira vacinal a mãe não trouxe, então tem um monte de coisa aí que a gente pode adotar como hipótese diagnóstica. Conduta inicial, já discutimos, né? Sala de emergência, quem se move ganha move, ok? Tenho pressa para fazer antibiótico? Não sei, tem uma história de febre muito clássica, não sei se é mesmo uma pneumonia, estou um pouco na dúvida, mas assim, se você adotar que a sua principal hipótese é uma pneumonia, que ele possa estar chocando por um foco de infecção pulmonar, aí você tem pressa em fazer um antibiótico. Claro que o ideal seria colher uma cultura antes. Pode passar. Então, esse mesmo paciente, quem atendeu, resolveu pedir um raio-x de tórax, viu que tinha um infiltrado intersticial bilateral difuso. Foi feita uma expansão volêmica de 20 ml por quilo de soro fisiológico. E aí o paciente ficou pior, com uma frequência de 180, uma perfusão de 5 segundos, aumentou a frequência respiratória e ficou cianótico. E agora? Qual que é o principal diagnóstico? Eu fiz volume, o paciente piorou. Com certeza, quem que não deu conta do volume? A bomba, né? Então, provavelmente esse paciente chocou, né? Ele deve ter feito um choque cardiogênico aí. Bem possível que essa criança tenha uma bronquiolite viral e que desenvolveu uma miocardite aí. Bem possível, né? E aí, nessa hora, foi coletada uma gasometria, o paciente estava com uma não reinalante a 100%, e essa gasometria veio com uma PO2 de 45. Esse paciente está com uma PO2 de 45, já com uma oferta de 100% de O2. Então, ele tem hipoxemia. 7,30 tem uma acidose, né? Tem alguma intervenção? É óbvio, tem que entubar essa criança. Então, porque eu preciso melhorar as pressões, porque às vezes esse oxigênio não está chegando lá, tá bom? Então, tem as indicações aí importantes desse caso. Pode passar. Outro pacientinho, 2 aninhos, 14 quilos, trazido pela avó na UPA, com histórias de diarreia, de início a um dia. Mais de 5 episódios nas últimas horas. Dor abdominal forte e febre. A avó não sabe falar se tinha sangue ou pus. Mora com ela e mais 3 pessoas no domicílio, não vomitou e não tinha nenhuma queixa respiratória. Come a alimentação da família, não come verduras nem carne, com frequência ingere alimentos comprados prontos. Ao exame tem uma frequência respiratória de 74, uma frequência cardíaca de 185, palidez cutâneo mucosa, ausculta respiratória boa, sem sinal de esforço. Abdômen depressível, tempo de enchimento menor de 2 segundos, pulsos periféricos imperceptíveis. Espero que ninguém tenha dúvida que ele está chocado, certo? Então, esse a gente sabe, chocadaço por aí, uma perda aí de diarreia. Nossa, mas é um dia só, né? Eu acho que ele tem um componente de choque misto, porque ele tem febre, né? Então, essa gastroenterite pode ser bacteriana, então ele tenha provavelmente um tanto sepse na história como a hipovolemia. Tem esforço? Não tem esforço, né? Tem insuficiência respiratória? Aí eu não sei, preciso da saturação e talvez até de uma gasometria. Mas hipóteses, choque, gastroenterite infecciosa, tem erro alimentar, né? Então tem coisas importantes aí. Pode passar. Qual a principal conduta a ser tomada? Sala de emergência. Se fez um choque séptico, que a gente pensou aí, cite um antibiótico, só para vocês irem pensando, gastroenterite. Faça ceftriaxona que ninguém erra, né? Mas vamos discutir um pouquinho. Então, os principais agentes das gastroenterites bacterianas é a E. coli, né? Ela é um gram-negativo. Então, vale a pena eu escolher um antibiótico que pegue bem um gram-negativo, tá? Poderia ser uma cefalosporina de primeira, por exemplo. E a de segunda é um pouco melhor, mas se eu só tenho, é possível, tá? A penetração no trato geniturinário e gastrointestinal é que não é muito boa da cefalotina, e por isso que as cefalosporinas de terceira são melhor que a ceftriaxona. Mas poderia ser outros antibióticos, como, por exemplo, um aminoglicosídeo, uma amicacina, uma sulfa, o Bactrim, tem várias outras opções, uma cipro, que é uma quinolona, tá bom? Como que está o débito cardíaco desse paciente? Lembra lá? Perfusão menor de 2 segundos. Possivelmente esse débito pode até estar alto, né? Então, assim, é possível que ele esteja numa fase quente aí do choque. Por que esse paciente está tão taquipneico?
Professora, ele não tem nada no pulmão, tá taquipneico por quê? Então, possivelmente, essa criança desidratou, fez uma acidose, né? Metabólica, e aí ele aumenta a frequência respiratória para compensar essa acidose. Tá bom? Perdeu o bicarbonato junto aí na diarreia. Pode passar. Essa aqui, não vou. Essa aula, na verdade, é a mesma que eu fiz, eu não atualizei, não fiz nada diferente. Tem aí, depois vocês podem dar uma olhadinha aí, um caso de uma criança de uma PCR, pode passar, e tem um casinho de uma criança queimada também. Mas que nós não vamos aprofundar agora nesse tema aqui, nessa discussão de choque. Basicamente é isso. Pode encerrar, que eu queria passar para vocês. Definição, conduta, pensar como um todo. E eu tô aqui para tirar dúvidas. Vamos lá. Ninguém tem dúvida. Olha que coisa maravilhosa. Tá todo mundo expert. Todo mundo preparado para a prova dia 11. Amém, prof. As dúvidas surgem no momento da prova. Tá certo. Bom, acho que era isso mesmo. A ideia da aula no 5º ano é não aprofundar muito, né? Mas, assim, acho que essa noção aí, para vocês terem de um paciente chocado, os casos mais comuns aí na pediatria são mesmo sepse por foco intestinal, pulmonar, né? Lembrar aí de desidratação e nunca esquecer que o coração às vezes entra na parada de gaiato. E eu não quis discutir droga vasoativa na aula, porque eu acho que ia ficar demais, que é uma coisa já mais para um segundo momento para a gente discutir aí nas outras discussões com o 6º ano. É isso. Alguma pergunta, meus queridos? Então tá bom. Até quinta-feira, para quem estiver lá na enfermaria, for fazer prova comigo, estiver me esperando. Espero que seja uma semana tranquila aí de provas para vocês, que tenham um bom feriado, um bom término de estágio de materno-infantil para vocês. Se precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Muito obrigada, prof, pela Obrigada, aula. prof. Obrigada pela aula. Tá Obrigada, bom, professora. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, prof. Obrigada Tchau, pela tchau. aula. Até mais. Tchau, tchau.